Graça e paz. Amém? Que gostoso a gente louvar o Senhor, não é? Maravilhoso. A gente, como foi falado aqui, nós estamos hoje, esse mês, a gente está no mês da Palavra de Deus. Então, o nosso tema é crescendo na leitura e no estudo da Bíblia, ou da Palavra de Deus. E é um tema muitíssimo importante. Nós precisamos resgatar o interesse, o amor e a centralidade da palavra de Deus em nossas vidas. É algo que está meio fora de moda hoje em dia. Um pouco também por causa dos tempos modernos. Hoje em dia a gente tem Bíblia de outros jeitos, não é? Eu estava esses dias vendo um texto bíblico e o sujeito ia desenhando o texto. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara ia desenhando assim. Em vez de você ler a Bíblia, ele vai desenhando para você o texto bíblico. E aí, à medida que ele vai lendo, mas que coisa de gente preguiçosa isso, né? O sujeito não quer ler a Bíblia e fica inventando moda. Aí você tem para ler, tem para ouvir, tem todo tipo de jeito. Eu acho o seguinte, se é a Bíblia, então vai, tá certo? É melhor ler a Bíblia, ouvir a Bíblia com alguém desenhando, do que você não ler nunca, tá certo? Eu acho melhor. Ouvir também, hoje em dia você tem o recurso do áudio. Eu me propus a ouvir a Bíblia toda. Pai, eu vou ouvir a Bíblia. Enquanto eu faço caminhada, eu vou ouvindo. Eu confesso que eu ouvi o livro dos Salmos, mas eu não sei o que aconteceu, que eu enjoei, né? De ouvir. Não, eu preciso ler. A palavra, eu sou de uma geração que acostumou a ler. Então, eu não aguentei ouvir muito tempo, eu logo cansei de ouvir. Mas é bacana se você ouve, não acho ruim, não, ficar ouvindo. Quando eu estudava lá no Butantã, e eu pegava um trânsito muito doido, né, nas 6 horas da tarde, voltando para São Bernardo, eu colocava o áudio da Bíblia e eu ouvia todos os dias, e às vezes até várias vezes, o livro de Efésios, a carta de Paulo. E eu fui decorando a carta de Paulo e ouvindo novamente. Então, não importa se você lê, se você ouve, se você, né, alguém desenha para você, o importante é você ter contato com a palavra de Deus. Agora eu vou dizer, não há nada melhor do que ler a palavra de Deus, e mais importante de tudo, é que você tenha um controle sobre o que você está lendo. Isso é fundamental, irmãos. Se você é do tipo que abre e lê em qualquer lugar, né, aquele que abre, vamos ver o que o Senhor tem hoje. E aí você abre lá em qualquer lugar, é perigoso até, né? Você pode pegar uma palavra que ou é uma coisa que você não vai gostar, ou é coisa que não tem nada a ver com o seu dia. Não é? Mas, de qualquer maneira, não é um bom hábito esse, de você abrir em qualquer texto. O ideal é você ter um programa de leitura. Então, que você pegue um texto bíblico, um livro, por exemplo, faça uma campanha, eu faço a campanha do livro. Então, por exemplo, eu estou na campanha de Isaías. Os irmãos da quarta-feira têm que me aguentar, porque eu estou na campanha de Isaías, eu só falo de Isaías aqui na quarta-feira. É o que eu estou fazendo agora, tá certo? Mas estou doido para sair de Isaías, o meu coração já está me empurrando para outro lado. Não tem problema, eu não me obrigo a ficar em Isaías, desde que eu tenha um interesse e eu permaneça no interesse na palavra de Deus. Então, o importante é você ter um programa. A minha dica é que você tenha um caderno e que você vai anotando no seu caderno, né? Anota lá o que Deus falou. E uma coisa também muito importante na leitura da palavra, e isso vai turbinar o seu crescimento na palavra, é você nunca fechar a Bíblia antes de selecionar um texto, uma frase ou uma palavra. Pode ser uma palavra, mas você tem que pelo menos selecionar alguma coisa para você levar para o seu dia. O que você vai levar? Porque aí não adianta você ler a Bíblia, fechar a Bíblia, né, e vai embora. E o que você leu? Nem lembro o que eu li. Aí não adianta nada. Seleciona um texto, uma palavra, um versículo. Às vezes eu fico com uma frase na mente. E aí você guarda aquilo e vai, né? Durante o dia você vai ruminando. Senhor, o que é isso? E vai pensando. Esses dias eu contei de uma brincadeira que eu fiz, né? Porque o irmão estava falando que é difícil. É porque o irmão é pastor, o irmão já estudou a Bíblia. Não tem nada a ver, né? Aí eu, de brincadeira, falei, não, vamos abrir qualquer texto aqui. Eu contei isso para você esses dias, né? E aí eu abri lá um texto em Ezequiel, que falava para ele ficar na porta que dava acesso para o Oriente. E li só esse versículo e fechei. E agora? O que Deus falou? Ele mandou ir para a porta e ficar no Oriente. E aí foi bacana que depois, passou um tempo, eu encontrei esse irmão novamente.
E aí ele, pastor, já entendeu a história da porta que dá para o Oriente? E eu achei bacana ele perguntar para mim, sabe por quê? Porque isso ficou na mente, está vendo? Ó? Se não tivesse guardado, não sei o que significa isso, né? Mas é bacana você ficar pensando, não é? Exatamente isso. Senhor, por que a porta que dá para o Oriente? E fica conversando durante o dia com o Senhor. Que história é essa da porta que dá para o Oriente? Pode ser que Deus responda, pode ser que não, mas o importante é que você fica com a palavra no seu coração. É isso que significa guardar a palavra no coração. Amém por isso ou não? Irmãos, esse mês nós vamos falar muito sobre a palavra de Deus e eu espero que você seja muito abençoado por este tema. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma pessoa que foi transformada pela palavra de Deus. Você vai abrir sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 22. E eu quero falar um pouquinho sobre Josias, um personagem da Bíblia que eu admiro demais. Eu sou um fã de carteirinha desse Josias. Gente, que homem incrível é Josias. Um dia eu quero falar só sobre ele aqui. Uma vez eu preparei uma série de estudos só sobre Josias. É um personagem que me fascinou desde que eu estudei a vida dele pela primeira vez. E eu queria hoje falar um pouquinho sobre ele e mostrar qual é o segredo de Josias. Não sei se você sabe, mas Josias foi transformado pelo encontro com a palavra de Deus. Ele descobriu a palavra de Deus e isso foi uma renovação na vida dele, que já não era ruim, já era muito bom, mas ficou ainda melhor quando descobriu a palavra de Deus. Eu não vou ler o texto aqui ainda. Aliás, vou sim. Vamos começar aqui com a leitura. Capítulo 22. Eu quero ler com vocês aqui o versículo 11. Tá? A gente vai ler o 11, 12 e o 13, embora a gente vai começar por outro caminho. Mas diz assim o texto. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safão, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre essa transformação citada aqui no versículo, mas vamos falar disso daqui a pouco. Vamos começar com Josias, um grande homem de Deus, esse Josias. O nome dele significa o Senhor sustenta, e eu acho bacana esse nome. O Senhor sustenta. E realmente é o que a palavra de Deus faz. Deus nos sustenta através da palavra de Deus. O Salmo 73, ele tem um dos versículos que diz, abre bem a tua boca e eu a encherei. Desculpa, é o Salmo 81, 73 é outro. O Salmo 81, acho que é o versículo 13, se eu não me engano. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Toda vez que eu sento e abro a minha Bíblia, eu me lembro desse versículo. E eu digo para Deus, Senhor, o Senhor disse na tua palavra, abre bem a tua boca e eu a encherei. Pois aqui estou eu, com a boca aberta, querendo que o Senhor a encha com a tua palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento. E esse nome é muito bacana, Josias, o Senhor sustenta, porque realmente foi um homem sustentado pela palavra de Deus. Josias, ele viveu numa época muito difícil, muito difícil. Josias, quando subiu ao trono, ele enfrentou vários problemas, dificuldades e desafios. O primeiro grande problema que Josias enfrentou é que ele era muito jovem. E aqui eu estou sendo bondoso, falando que ele era muito jovem. É difícil uma pessoa ser muito jovem, né? A pessoa nunca é muito, ele sempre é jovem do jeito que tem que ser mesmo. Mas no caso aqui, ele foi muito jovem para fazer o que ele tinha que fazer, para ser um rei de uma nação. No capítulo 22, versículo 1 diz, Josias tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. 8 anos. Alguém tem 8 anos aqui, não? Não? 7? Tem 8? Foi com a idade dessa menina que Josias subiu ao trono, imagina. Primeira coisa é que a gente tem que ter dó dele, porque ele perdeu a infância, né? O coitado não teve mais infância, mas teve outras coisas, né, em sua vida, afinal. Começou muito jovem, 8 anos de idade, ele se torna rei. E esse foi já um desafio, na verdade. Vocês podem imaginar que Josias ele não era o rei de fato, né? Não era ele que mandava.
Provavelmente era uma outra pessoa, ele devia ter um tutor, e o tutor dava o apoio, porque ele não tinha condições de tomar decisões, né? Certamente com 8 anos, é claro. Mas ele assumiu o trono por causa de um golpe de Estado, e tinha que ter um rei, ele era o único disponível, e precisava de um rei da linhagem davídica, porque se deixasse, um outro rei de uma outra linhagem iria assumir. Então, para que nenhum outro rei assumisse, colocaram ele. Tinha um inconveniente de que ele era muito jovem, ele só tinha 8 anos, mas tinha a vantagem de que ele era o único descendente de Davi, portanto, disponível para o trono, e era ele que tinha que estar nesse trono, e foi por isso que ele assume com 8 anos. O grande desafio, além dele ser muito jovem, um outro grande desafio, é que a nação era uma nação sujeita. Israel, nessa época, pagava impostos para os assírios. Então, era uma nação que vivia sob a tutela de outra nação. Não era uma nação independente. A nação de Israel vivia sob o jugo da nação assíria. A gente sabe disso, né? A história de 2 Crônicas, a versão de 2 Crônicas dessa história é bem mais detalhada e nos conta a respeito da dominação dos assírios. Mas quando Josias começou o seu trabalho de reforma espiritual da nação, uma das providências que ele tomou foi exatamente romper a aliança com a Assíria, o que foi um grande problema. Porque se ele rompe a aliança com a Assíria, ele está atraindo a ira dos assírios. Os assírios podem ir, não foram de fato, mas poderiam ir e destruir Judá. E ele fez isso quando ele começou a destruir os altares assírios. Porque naquele tempo, um dos itens essenciais de uma aliança era que você adorasse o Deus da outra nação. Então era como se, olha, nós vamos fazer aliança, mas nós queremos um altar do nosso Deus aí na sua nação. E aí era construído um altar do Deus da outra nação. E havia muitos, porque Israel fez muitas alianças. Mas aí Josias começou a destruir todos eles, inclusive os altares assírios. Os altares assírios foram, portanto, destruídos, e a gente vai ver alguns deles. Um outro problema que Josias enfrenta, além da sua juventude e da dominação assíria, é que ele está numa época onde o pecado é um negócio muito antigo na nação. Quando o pecado é novo, né, tem pecado que é mais novo, mas quando ele é muito antigo é um problema, porque pecado antigo vira cultura. E quando vira cultura, vira normal. Isso é normal, hoje em dia todo mundo é assim. Isso já vira uma espécie de instituição. O Estado até defende pecados que são tão antigos que hoje são protegidos pelo Estado, inclusive. Você não pode nem falar, porque se falar é perigoso ser preso. Não mas antigamente era pecado, hoje em dia é você que é o pecador se falar contra. Porque vira, né, o próprio Estado passa a proteger aquela instituição, e era isso que estava acontecendo em Israel. Alguns pecados eram tão antigos que já viviam sob a proteção do Estado, inclusive. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, no 23, de 2 Reis, 23, verso 12, que diz: também o rei derrubou os altares que estavam sob a sala de Acás, sob o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés, nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedrom. Vejam, altares de deuses, que foram construídos muito antigamente, quando reis antigos já tinham feito isso. No versículo 15, é bem interessante o versículo 15, também derrubou o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel. Esse altar, junto com o alto, derribou o rei, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Veja, Jeroboão, um rei muito antigo, muito antigo. E o que nós temos também no versículo 13, e esse é bem bacana, também profanou os altos que estavam de fronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, o qual edificara Salomão. E eu quero destacar aqui quem tinha construído esse altar: Salomão. Quer dizer, esse altar já tinha centenas de anos quando Josias o derrubou. Irmãos, era até um patrimônio histórico. Ele derrubou um patrimônio histórico. Foi o próprio Salomão que edificou. Mas como se derruba um negócio que Salomão fez? Mas parece que Josias aqui não tem muito respeito pela história quando o assunto é idolatria. E ele derruba um altar que o próprio Salomão, centenas de anos atrás, havia destruído. Irmãos, o pecado era antigo, já não era coisa nova. Era coisa antiga, já fazia parte da cultura do povo.
Também enfrentava o problema de que a quantidade de pecados e de altares, de idolatria, era muito grande. Não era só o problema de destruir 1, 2, 3, não, haviam milhares. Ele iniciou um programa que levou meses, ele só cuidava disso, né? Ele destruía altares todos os dias e levou meses para destruir esses altares. Era muito, mas pensa em muito. Capítulo 23, verso 6. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém, e a história continua. Versículo 8. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos que os sacerdotes incensavam desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas, e o texto continua. Versículo 10, também profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Versículo 11, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. Cavalo dedicado ao sol, né? Já viu? Mas que cavalo é esse? Isso é que os reis dedicaram para o sol. Como? Cavalo dedicado para o sol? Né? Ele foi lá e matou tudo, não sobrou um. Versículo 12. Também derribou os altares que estavam na sala de Acás e vai por aí afora. Irmãos, era muito. Quanto mais ele mexia, mais coisa aparecia. É aquela coisa, quanto mais mexe, mais fede, não é o que a gente costuma falar? Foi exatamente assim. Quanto mais mexe, pior fica. Então ele foi mexendo. Mas ele não parou, ele continuou fazendo a obra e purificou a nação. Havia muita coisa errada que precisava ser consertada. Capítulo 23, versículo 5, vai falar do sistema político como um todo. Diz o texto, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá. Eram sacerdotes eleitos pelos reis de Judá. Veja que havia um sistema político corrupto. Era uma espécie, né, de corrupção política, portanto, que ele precisava enfrentar. O versículo 7 diz, também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Eu fico vendo que as informações vão surgindo, né? A gente é meio acostumado com coisa ruim, né? Não fica assustado. Mas é coisa para assustar. Primeiro ele encontra um bando de... Não é o caso aqui, porque aqui tem mulheres maravilhosas, né? Mas ele encontrou numa sala um monte de mulher tecendo lá, fazendo artesanato. Ai, que bonito artesanato. É para obra social? Não, é para o poste ídolo. Como assim o poste ídolo? É o poste ídolo. Estão fazendo isso para um Deus chamado, né, um poste ídolo. Mas quem mandou elas fazer? Isso aí foram eleitas pelo rei. Foi uma ordem do rei. Foi um grupo de mulheres que foram eleitas para isso. Mas qual foi o rei que mandou fazer isso? É interessante essa questão, né? Derrubou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor. Quanto mais ele mexia, mais coisa ia aparecendo. O pecado era muito e o sistema político como um todo estava corrompido. No versículo 13 diz, os altos que estavam de fronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, o qual edificara Salomão, o rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemós, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon, e a lista vai. Irmãos, havia todo um sistema corrupto, mas talvez a pior situação que Josias enfrentou, penso eu que foi o pior problema que ele teve que enfrentar, foi que havia uma profecia de Deus contra o povo. E ele trabalhava contra uma profecia do próprio Deus. No capítulo 22, versículo 15, nós temos essa profecia. Ela lhes disse, a profetisa Ulda, ela disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Além de todos os problemas, ainda havia uma profecia de Deus contra Israel, e Deus está garantindo que ele vai cumprir essa profecia. Ou seja, Israel será destruído. Então Josias tinha tudo contra ele, tudo. Ele era um homem que lutava, literalmente ele remava contra a maré. Mas Josias
E lembrem-se, estamos falando de um menino que começa com 8 anos de idade. 8 anos. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Um menino de 8 anos assume esse tipo de nação. O que Josias fez? Primeira coisa, Josias primeiro, ele passou por uma fase de oração, leitura da palavra, conversa com as pessoas, e ele foi se consagrando, e isso foi até os 18 anos. Mas com 26 anos, com 18 anos que ele era rei, aconteceu uma coisa nova. Ele começou a limpar a nação. Ele começou a fazer o que ele achava certo. E foi limpando a nação de todos os ídolos. E nota, eu não falei isso, mas Josias ele era neto de um rei chamado Manassés, que reinou mais de 50 anos na nação. E Manassés foi o pior rei da nação, o pior. Não houve um rei pior do que Manassés. Josias era neto de Manassés. É difícil explicar por que Josias foi tão extraordinário assim. Ele começou fazendo o que ele achava certo. E o que é certo? Limpar a nação da sua prostituição, da sua idolatria e do seu pecado. Ele começou por aí. Mas aconteceu que quando Josias tinha 26 anos, diz o texto, ele estava limpando a nação, e diz o verso 3, no 8º ano do seu reinado, no 18º ano, portanto, 18 anos depois que ele começou a reinar, 26 anos ele tinha, mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. E uma nota, por que ele tinha que ir na casa do Senhor? Mandou ele ir para o templo. Por que Josias mandou esse homem ir para o templo? Dizendo, sobe a Ilquias, sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem os estragos da casa. Agora nós sabemos que o templo estava em ruínas. O templo estava largado. Parece que o povo estava cuidando bem dos altares a outros deuses, esses eram bem cuidados. Mas o templo mesmo estava largado. Ninguém cuidava, a própria estrutura do templo era um abandono, era a imagem do abandono. Pois muito bem, Josias então resolveu dar conta de cuidar da casa do Senhor e fazer uma obra ampla de reformas. E diz o texto que enquanto ele estava fazendo as reformas, e continua no versículo 8, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então temos aí uma nota de que Josias também cuidou dos reparos da casa do Senhor. Muito bem, agora observem o que veja lá no versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Que livro é esse? É difícil saber qual livro é. O livro da lei certamente é um dos livros que Moisés escreveu. Mas provavelmente aqui se refere ao livro de Deuteronômio. Quase todos os estudiosos da Bíblia concordam que aqui é o livro de Deuteronômio. E o que eu queria deixar aqui, uma interrogação, para que vocês pensem nisso, é como é que eles acham o livro de Deuteronômio. Irmãos, eles acharam. É mais ou menos como se o pastor mandasse fazer reformas aqui no templo e alguém achasse uma Bíblia. E aí vai lá com o pastor, achamos um livro bem interessante. E aí o pastor abre, irmãos, isso aqui me parece que foi Deus que escreveu isso aqui, não é? Mas peraí, que história? Como assim achou um livro? O livro da lei. E quando leram o livro, eles descobriram que aquilo era uma novidade, ninguém sabia daquilo. Irmãos, onde é que estava a lei? Os escritos que Deus havia inspirado pela instrumentalidade de Moisés, onde estavam? O povo não lia mais, havia abandonado essas coisas. O próprio Josias iniciou a sua obra de reforma sem ter nenhum conhecimento dessas coisas. Foi uma compulsão completamente pessoal. Mas de repente ele encontra um livro de Deuteronômio, muito provavelmente, e ele então descobre esse livro. Ele foi achado.
E ninguém sabia desse livro, ninguém sabia do conteúdo dele. E leram o livro. E quando começaram a ler o livro, eles se assustaram. E é interessante que nós estamos já centenas de anos, né, só de monarquia, e pelo menos uns 1000 anos aí, já desde que entraram na terra, e o povo já não conhecia mais a palavra de Deus. A palavra de Deus tinha sido esquecida, abandonada. Ninguém nem sabia mais que existiam esses livros. E esse livro foi encontrado no templo durante a reforma. E aí a primeira pessoa que lê é Ilquias, que era o sacerdote. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e deu o relatório. E aí ele vai dar o relatório da construção, como é que está indo a obra. Os teus servos contaram o dinheiro, entregaram o dinheiro nas mãos do que dirigem, Versículo 10. Relatou mais o escrivão a Safã, o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. E pela primeira vez na vida, Josias ouve a palavra de Deus. E olha o que acontece a partir de então. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Saifã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo. Então, a primeira coisa que Josias faz, ele rasga as suas vestes, ele se humilha. Ele não tinha dimensão do tamanho da obra de Deus em sua vida e na vida da nação. Ele não tinha ainda a dimensão do quanto Deus estava comprometido com esse povo, da história desse povo. Ele não tinha ainda a dimensão da aliança que Deus tinha com o povo de Israel. E agora ele se dá conta do tamanho do problema que ele tem nas mãos. E a primeira coisa que ele faz, ele rasga as suas vestes. Ele foi absolutamente convertido aqui pela leitura do livro da lei, da palavra de Deus. Até então, Josias tinha feito a reforma e a obra dele de acordo com aquilo que ele achava certo. Talvez como nós hoje. A gente começa fazendo o que acha certo. Então eu acho que é certo ir para a igreja, eu vou. Eu acho que é certo dar uma esmola, eu dou. Eu acho que é certo ser uma pessoa gentil, eu sou. É certo ser um bom marido. Tudo isso me parece meio lógico. E aqui, Josias, ele vai, né, fazendo o que ele acha certo. Mas aí chega um momento que Josias, ele é transformado pela palavra de Deus. Porque aqui não é só uma questão de fazer o que se acha certo, mas de obedecer à palavra de Deus, de um contato, uma relação com a palavra de Deus, e é o que vai acontecer agora com Josias. A palavra de Deus deu uma dimensão nova para as reformas que Josias estavam fazendo. E Josias, então, ele tem um impacto muito profundo quando ele lê a palavra de Deus. Acontece pelo menos 3 grandes coisas na vida de Josias, quando ele lê a palavra de Deus. E elas estão registradas no versículo 13. Primeiro, Josias começa a reavaliar o seu próprio relacionamento com Deus. Ide, ele diz, e consultai o Senhor por mim. Josias já era um grande homem de Deus. Mas quando ele encontra a palavra de Deus, ele fala, meu Deus, eu achava que eu era uma coisa e agora eu estou descobrindo que eu sou outra. A palavra de Deus confrontou ele consigo próprio. Eu já acho que Josias era um grande homem de Deus, até mesmo antes de ler a palavra. Mas uma vez que Josias leu a palavra, ele é confrontado com ela. E aí Josias diz para os sacerdotes, vai consultar a Deus e consulta por mim. Quem sou eu? Josias de repente se humilha diante de Deus. A palavra deu a Josias um retrato de si mesmo. Irmãos, quem abre a palavra de Deus, e essa é uma das grandes dificuldades pelas quais nós temos dificuldade com a palavra de Deus, é que ela nos confronta conosco mesmos. Aqui na frente de vocês eu tenho uma imagem, mas a minha imagem ela não subsiste diante da palavra de Deus. Quando você está diante da palavra de Deus, você está como se estivesse nu diante do Senhor. O seu coração está aberto, e aí o seu erro, o seu pecado, sua indignidade, tudo isso fica aberto e fica declarado diante de Deus. A palavra de Deus ela é um confronto absurdo e absoluto conosco mesmos. Nós nos encontramos conosco mesmos quando nós estamos diante da palavra de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com Josias. Ele teve um encontro consigo mesmo. Mais ou menos como aconteceu com Isaías.
que quando estava lá diante do trono e teve uma visão de Deus, a primeira coisa que ele disse foi: ai de mim, ai de mim. A gente é cheio de moral, cheio de honra, cheio de dignidade, não é? Ninguém pode pisar no pé da gente, que a gente já está esperto, não é assim? Mas quando está diante da palavra de Deus, irmãos, ali some toda a dignidade, ali desaparece toda a honra, e nós estamos diante de Deus do jeito que nós somos. Foi o que aconteceu com Josias. Josias, de repente, ele se viu, e ele percebeu que havia muito mais coisa digna de pena e digna de misericórdia na vida dele do que ele imaginava. A primeira coisa que ele diz é: ai de mim. Vão consultar a Deus por mim, porque ele percebeu defeitos, erros, pecados em sua vida que ainda precisavam ser consertados. Josias tem um confronto consigo mesmo. Segunda coisa que nós temos aqui na leitura que Josias faz, é que Josias tem agora um novo reconhecimento do pecado. Ele agora parece que abre os olhos para aquilo que é de fato pecado. E diz o texto: consultai ao Senhor por mim, por todo o povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor. Vejam, grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem tudo quanto de nós está escrito. De repente ele começa a ver seu próprio pecado. Irmãos, nós pecamos, é o que ele diz. Nós pecamos. Tem muita gente que acha que está na crista da onda e não reconhece seu próprio pecado. A palavra faz isso. Ela nos confronta com o nosso próprio pecado. Você pode não ter consciência disso. Acha que está bem. Mas certos pecados que talvez são antigos demais, eles começam a ser confrontados com a palavra de Deus. A gente está falando aqui do mês, nós vamos chegar no mês da família, mas temos falado sobre, né, o encontro de casais. Vamos ter um, inclusive, agora no próximo sábado, né, aqui à noite, que está sendo uma bênção. Mas no primeiro encontro de casais que tivemos esse ano, lá em fevereiro, nós falávamos sobre um tema muito bacana. E uma das coisas que nós colocamos da importância de ter um encontro é que muita coisa que o casal acha que é normal, às vezes não é. Ah, não, em casa já é assim há 30 anos. E você vai no encontro de casais e todo mundo começa a olhar um para o outro. Na sua casa é 30 anos assim, mas lá em casa isso não acontece não. É só você que está, né? Ah, eu sofro, é normal. Não é. Muitas vezes não é. É pecado e tinha que ser consertado. É pecado e tinha que ser reconciliado com Deus. Tinha que ter arrependimento. Tinha que ter quebrantamento. Não tem. E sabe por que não tem? Porque nós já estamos acostumados demais com isso. Já é antigo, já é cultura, é meu jeito de ser. Mas a palavra de Deus não respeita nosso jeito de ser. A palavra de Deus nos confronta com o nosso próprio pecado, e é o que acontece agora com Josias. Josias é confrontado com seu pecado e ele diz: olha, nós estamos com problema. Ele até podia pensar que não, mas agora ele chega à conclusão: nós temos pecado, nós pecamos, nós e nossos pais somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Josias, ele precisa agora reavaliar os pecados de sua vida. E por fim, Josias, ele faz uma reavaliação a partir da leitura da palavra de Deus, com o seu próprio relacionamento com Deus. E ele diz lá no versículo 13, ele fala: consultai ao Senhor por mim e pelo povo de todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. E é interessante a expressão: grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Interessante, quando eu leio, eu já conheço a história, li várias vezes, ainda não há um indicativo de que Deus esteja realmente irado com este povo. Josias agora vai consultar o Senhor e a profetisa Uda, ela vai confirmar realmente as palavras do livro. Realmente Deus está irado contra vocês. Mas Josias não tinha nenhuma indicação disso. Por enquanto Deus não fez nada. Não há nenhum castigo ainda. Josias, inclusive, está numa obra de reformas e está se convertendo, e a nação está se convertendo. E, no entanto, agora ele diz: pois é, pode parecer que não, mas Deus está irado conosco. Aqui, Josias é obrigado agora a se colocar diante de Deus, e ele percebe que um relacionamento que ele tinha com Deus, e que ele pensava que estava muito bom, na verdade não está. Eu pensava que eu era amigo de Deus. Eu pensava
que eu tinha uma relação com Deus. Eu pensava que eu tinha acesso a Deus, como se eu fosse um amigo dele, mas isso não está acontecendo. Na verdade, Deus está irado contra nós. A palavra de Deus fez com que Josias, ele percebesse quais eram realmente as verdadeiras intenções de Deus para com ele e para com a sua nação. Qual era realmente a relação que Deus tinha para com ele e para com essa nação, e não era uma boa notícia. Deus estava irado. Ele não tinha consciência disso. Interessante isso, não tinha consciência. Mas a palavra de Deus trouxe essa consciência. Eu achava que eu estava bem com Deus, e agora estou percebendo que eu não estou. É mais ou menos como é, já viu aqueles casamentos que o sujeito, isso é muito difícil, né? Não acredito muito nisso. Mas o sujeito fala, de repente, da noite para o dia, ela juntou as malas e foi embora. Já viram essa história? Pois é, irmãos, achou que estava bem, mas não estava. Na nossa relação com Deus, isso pode acontecer e muito. Nós achamos que estamos bem, mas não estamos. Achamos que Deus está nos abençoando, que Deus está, né? E na verdade não é bem assim. Há muitas coisas em nossa vida que precisam ser consertadas. Há muitas coisas que atrapalham a nossa relação com Deus. Isaías, lá no finalzinho do livro, diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O ouvido do Senhor não está surdo para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. O povo podia até achar que estava tudo bem, mas não estava. Quando Isaías escreve esse livro, inclusive, o culto ele estava, né, bombando, estava lotado. E no primeiro capítulo de Isaías, uma das palavras que Deus diz para o povo é: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos significa, é Deus dizendo, né? Pelo amor de Deus, para de cantar que está me doendo, não aguento o barulho está me incomodando. Exatamente o que Deus diz, o barulho do cântico está me incomodando. É engraçado, eu achava que Deus estava adorando eu cantar para Ele. E agora eu estou descobrindo que Deus está achando que o barulho está incomodando. Já viu Deus falar um negócio desse? Gente, pelo amor de Deus, diminui, que eu não estou aguentando o barulho. Está me incomodando. É para ser assim? Será que é assim? Foi isso que Josias descobriu. Ele descobriu que não estava tão bem com Deus como ele achava que estava. Josias passou por uma experiência de conversão profunda. E foi talvez a única pessoa que se converteu neste nível. Eu quero um dia, irmãos, falar mais sobre Josias e contar para vocês a história da Páscoa que Josias celebrou. E só para dar um spoiler aqui extraordinário, eu fiz a conta, porque Davi também e Salomão também celebraram a Páscoa quando inauguraram o templo. E eu fiz a conta, Davi, Salomão e Josias. Eu não me lembro dos números, mas o de Josias eu me lembro. Mas é tipo assim, Davi deve ter doado umas 1000 ovelhas para sacrificar para a Páscoa. Salomão deve ter doado umas 2000 da sua própria fazenda. Josias, ele doou 36.000 animais para um único sacrifício em um único dia. Eu acho um exagero, mas sabe o que é isso? Fruto de um coração que se converteu integralmente a Deus. Josias já era um grande homem de Deus, mas a palavra de Deus o confrontou consigo mesmo e o transformou. E aquele que já era, na minha opinião, um grande homem de Deus, ainda se transformou muito mais. Um homem de Deus extraordinário, que fez a vontade de Deus e que foi grandemente usado por Deus para seus propósitos. A nação seria destruída. Aliás, um dos motivos pelos quais Deus retardou a destruição de Israel é porque Josias estava vivo. E Deus diz isso, inclusive. Enquanto você for vivo, Israel não será destruído. Eu até acho que Deus passou a perna em Josias, porque ele tinha pressa de destruir Israel, e Josias atrapalhava, que ele era muito bom. Ele era um homem de Deus tão extraordinário que Deus acha que não, enquanto ele for vivo, isso não vai acontecer. Somente depois que ele morreu é que Deus executou a sua ira. Um homem de Deus realmente extraordinário e que foi convertido pelo encontro com a palavra de Deus. Irmãos, esse é o poder da palavra. Quando a gente fala que tem que ler a palavra, é por isso. Porque a palavra é transformadora em nossas vidas. Ela tem o poder de nos mudar, de nos transformar. Ela tem o poder de nos confrontar conosco mesmos e de nos fazer
de fazer com que a nossa alma, a nossa vida, o nosso interior seja transformado para sermos aquilo que Deus quer que sejamos. E o que Deus quer que nós sejamos? Que nós sejamos a imagem do seu Filho. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Eu estava lembrando para os jovens na classe hoje de manhã, aquele texto onde Jesus ora, lá no capítulo 17 de João. E ele diz as seguintes palavras em sua oração: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, a palavra tem o poder de santificar as nossas vidas. Santificou a vida de Josias e pode santificar as nossas vidas. Abaixa a tua cabeça, eu quero orar contigo. E eu quero que você pense como tem sido a sua relação com a palavra de Deus. Qual é o centro da tua vida? Sobre o que gravita a tua vida, teus interesses, teus valores? Do que você corre atrás todo dia? O que te faz perder o sono? O que faz você chorar? O que faz você dar gargalhadas e rir? O quê? Pelo que você pula? Ou o que te faz cair deprimido? O quê? Vamos falar sério, irmãos, e vamos confessar diante de Deus. Tem sido muitas coisas, menos a palavra de Deus. Tem muita informação que nos deixa deprimidos, mas quão poucas vezes a palavra de Deus nos deixa deprimidos, como deixou Josias deprimido. Foi estar diante da palavra que mudou a sua vida. Josias foi reformado, transformado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus pode transformar também a tua vida. Então nessa noite eu quero desafiar você a fazer um compromisso com Deus, de dedicar tempo para o estudo, a leitura e a degustação da palavra de Deus. Deixe-se transformar por ela. Abre teu coração para Deus pelo menos uma vez por dia, meu irmão. Separa um texto, um versículo, uma palavra que seja, e leva para o teu dia. E quando você estiver lá no seu serviço, na mesa, em frente à máquina onde você trabalha, na escola onde você estuda, quando você estiver lá, guarda a palavra no teu coração e relembra dela. Você pode dizer: Deus, hoje pela manhã eu falei com o Senhor e o Senhor falou comigo, e o Senhor me disse isso. Eu não entendi o que eu li, Senhor, revela. Eu fiquei feliz com o que li, louvado seja teu nome. A palavra me entristeceu, eu não compreendo, então, Senhor, tem misericórdia da minha ignorância. Eu achei que o Senhor foi ruim, então, ó Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda a entender o teu caminho. Eu tive esperança na palavra, então, ó Deus, eu te louvo pela esperança que ela me deu. Meu irmão, viva a palavra, compartilhe a palavra, pense na palavra, deixa a palavra ser o teu primeiro valor. Mas você precisa buscá-la, para que ela te transforme. Lembre-se da palavra de Jesus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, a verdade nos santifica. Então vamos buscá-la. Sabe por que você não vence o pecado? Porque você não está sendo santificado pela palavra. É a palavra que santifica, irmão. O campo de batalha é a palavra. Não adianta você enfrentar o pecado de cara aberta. Você vai perder. Você só pode vencer se você for transformado, inundado, renovado pela palavra. Se a palavra encher o teu coração. Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que você então não esconde essa palavra também no teu coração? Pede a Deus para que a palavra faça diferença dentro de você, que ela comece a fazer uma obra de transformação, de reforma na tua vida, meu irmão. Teu casamento precisa de reforma, começa pela palavra de Deus. Teu emprego precisa de reforma, começa na palavra de Deus.
Teus valores precisam de reforma. A palavra de Deus é o princípio de todas as reformas em nossa vida. Ela vai nos orientar, ela vai nos guiar pelo caminho, ela vai iluminar a nossa vida, nosso passo. Ela vai dizer para onde devemos ir, como devemos ir, em que medida devemos ir, em que ritmo devemos caminhar. Ela vai ditar tudo, e nós vamos caminhar dia após dia, sob a luz da palavra. E, irmãos, que vitórias extraordinárias nós teremos, que bênçãos virão sobre nós, sobre nossa família, que alegria vai inundar o nosso coração, que paz. E você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e vai dormir em paz, porque você sabe que você está cheio da palavra de Deus. Você vai ter qualidade de vida, porque a palavra de Deus está dentro de você. Você não vai precisar brigar com ninguém, porque o teu coração está em paz, porque a palavra de Deus é a tua paz. Irmãos, a palavra é transformadora. Como temos usado pouco o poder transformador da palavra. Então você pode pedir a Deus que te renove, que te transforme para a glória dele. Mas o instrumento você já sabe qual vai ser: a palavra de Deus. Não há outro instrumento. É o que pedimos ao Senhor, Pai, que a palavra nos renove, nos transforme à imagem do teu Filho. Nós te clamamos, ó Senhor.